Universidade Federal do Maranhão e coordenadora voluntária do PIBID de História. O subprojeto que atualmente está em andamento no PIBID de História é o projeto que se intitula Que História é Essa? Métodos e técnicas para um ensino de história crítico, reflexivo e participativo. Qual é a proposta desse subprojeto? A ideia central foi justamente pensar o porquê o aluno ele não se interessa por história e fundamentalmente porque ele não vê sentido em estudar história. História serve para quê? Ou que história é essa? Então o fundo desse subprojeto é justamente a aplicação de um reverso dessa ideia, né, de que história é essa, que história que não teria sentido, que história onde eu não me encontro, para sim uma história onde eu me reconheço, onde eu me encontro e vejo sentido. Atualmente nós temos 18 estudantes do curso de História envolvidos no subprojeto Que História é Essa? Sendo que 10 desses estudantes, eles começaram o PIBID, esse subprojeto, vindos do primeiro período, o que eu acho incrível, uma vez que você tem a oportunidade de começar o seu curso de licenciatura e ao mesmo tempo estar dentro de uma escola em um projeto como esse, que é um projeto de iniciação à docência. E os outros 8 estudantes, eles vieram já do segundo e hoje estão, temos até do 4º período, que é o último período que o PIBID contempla. São 2 as escolas que alocam esses estudantes, onde eles desenvolvem não só atividades de sala de aula, mas também projetos interessantíssimos que vocês podem acompanhar no blog também do PIBID de História. E quais são as escolas? O Colum, o Colégio Universitário, e também o IFMA Centro Histórico. 2 escolas de grande referência e que têm possibilitado um grande exercício, um diálogo com os estudantes do ensino médio e ensino fundamental e também com os professores que são os supervisores. Num país como o nosso, em que os professores são tão desvalorizados, o PIBID ele é um programa fundamental, a meu ver. Por quê? Porque desde o início, como ele começa efetivamente com estudantes do primeiro período, desde o início dessa formação, esse estudante ele tem a possibilidade de conhecer e reconhecer o exercício da docência, não só na teoria como na prática. Esse é um lado, Então eu penso que a importância do PIBID, a primeira delas é valorizar o professor desde o seu momento inicial de formação. Por um outro lado, nós também podemos ver que a importância do PIBID se dá no próprio espaço onde ele é desenvolvido. Então, quem acaba crescendo, é lógico, é o estudante, o primeiro envolvido, mas ele está ali numa dinâmica na escola e faz parte da dinâmica da escola também um outro conjunto de estudantes e os professores. Então, aquele cotidiano, o cotidiano real, a vivência de uma escola, ela também sairá com um outro exercício, com um outro olhar, com um outro diálogo, que é um diálogo que se renova no ponto de vista de metodologias, um diálogo que se renova no contato entre aquele professor em formação e o estudante, ele próprio, do ensino fundamental e médio. Há casos dentro dessa dinâmica do PIBID em que nós temos uma aproximação muito grande dos acadêmicos que estão no exercício do PIBID e os estudantes do ensino médio fundamental, que muitas vezes têm dúvidas,
que muitas vezes querem trocar ideias sobre algum tema da história e que, como às vezes não tem o professor regente ali, ele faz, né, essa troca, esse diálogo com o pibidiano. Então, aqui poderíamos falar, né, muito de todas as importâncias que congregam o PIBID, mas eu penso que essas duas são as principais. É por isso que, a meu ver, é impensável um programa como esse acabar. O PIBID, ele é fundamental para um país que se preocupa com a educação, porque ele é parte de um ciclo de formação de um professor que amanhã estará em sala de aula e que terá, né, no seu percurso não apenas a teoria, mas também uma prática de sala de aula. E nós sabemos o quanto no nosso país a prática de sala de aula ela transcende muito qualquer teoria que nós possamos ter em sala de aula, não desmerecendo de modo algum e nem minimizando a importância da teoria. Ela é o nosso chão, mas ela é um chão que, conjugado com a escola e com a dinâmica cotidiana da escola, formam, né, um perfeito completo.